arquitetura dos outros prédios. Palácio do Rio Branco, esse aqui na frente de vocês. É museu de coisas antigas. Não, museu de coisas novas. Não, mas... de coisas antigas. Ah, melhorou. Olha bem, então eu não vou me aprofundar muito, porque a gente veio aqui para falar a questão dos transportes, né? Então Salvador, desde do início da colonização, século XV, XVI, desde o início da colonização de Salvador, Salvador foi capital e foi tida como uma cidade portuária. Por quê? O único meio de transporte, o único acesso de transporte da coroa portuguesa, nós fomos colonizados pelos portugueses, era justamente o mar. Então, Salvador foi capital do país, capital do Brasil, até a década de 60 do século 18, 1760 mais ou menos por aí. Depois a capital foi transferida para o Rio de Janeiro. E agora, atualmente, a capital do país é em Brasília. Então, a comercialização aqui no país era muito limitada. Por quê? Vocês ouviram nesse instante, nós falamos que Salvador era uma cidade portuária, então só tinha um único meio de transporte. Então tudo o que se necessitava, o desenvolvimento do comércio passou a ser, tão somente nessa área aqui. O centro histórico, a Praça Municipal e a Rua Chile. A Rua Chile, até muito tempo, até 1980, 1970, 1980, era na verdade toda essa área aqui era o centro financeiro de Salvador. Hoje o centro financeiro está mudando gradativamente para onde? Para aquela região do Iguatemi. Você veja a concentração de shopping e tudo mais ali. Então o centro financeiro de Salvador, o antigo, era nessa área aqui. Por quê? Por causa dos meios de transporte. Primeiro foi a questão portuária, a cidade de Salvador como uma cidade portuária. Os produtos chegavam trazidos pelos escravos. Os únicos brancos que tinham no país eram os brancos nascidos aqui e alguns que vieram da colônia portuguesa. Então, essas mercadorias eram depositadas aí embaixo e trazidas e subidas pelos escravos que eram comercializados tanto aqui quanto no Pelourinho, e depois, mais tarde, o comércio baiano, o comércio soteropolitano passou a ser a Rua Chile. Se vocês notarem, quando vocês vierem outras épocas aqui, vocês vão ver que tanto a Rua Chile, a maior parte das casas comerciais se encontra fechada, por isso mesmo, por causa da transferência do centro financeiro para uma área mais de desenvolvimento, por causa da rodoviária, próximo mais ao aeroporto e tudo mais, certo? Então o centro financeiro foi transferido. Mas a importância dos transportes, como se evoluiu o comércio, que tem uma pauta aí, depois tem no trabalho que vocês vão fazer, é justamente essa evolução do comércio, a importância do comércio local para o desenvolvimento do comércio e da economia soteropolitana. Então, essa área aqui onde vocês estão, era praticamente o fim de linha dos bondes. Dos bondinhos, vocês notam que ainda se encontram alguns trilhos, que tem que ser preservado. Esses trilhos aqui, os bondes eram estacionados aqui, tinha direcionamento até o Campo Grande. O outro acesso, que é Praça da Sé, quando o centro financeiro, a partir do século XX, quando o centro financeiro estava em grande evidência aqui nesse local, chamado também de Cidade Alta, a Praça da Sé tinha um fim de linha, um terminal de ônibus de grande massa, que nós falamos que dentro da modalidade de transporte temos o transporte de carga e o transporte de pessoas. Então, toda vez que se há um aglomerado muito grande de pessoas, é interessante que se desenvolva o transporte de massa. O bondinho é um transporte de massa, mas aqui nesse período, quando foi desenvolvido o bondinho, só eram pequenos bondes. Por quê? A população era pequena. A partir do momento que vai se desenvolvendo a população, que
que o comércio vai aumentando, tanto as indústrias como a população, né, vai se expandindo, há uma necessidade cada vez maior de se investir em quê? Em transporte. Transporte esse de massa, como nós já falamos, os coletivos, transportes populares, né, que infelizmente aqui no Brasil, por causa desse acordo que o Brasil teve com os Estados Unidos, quando o período que a indústria chegou aqui no Brasil. Então no Brasil, infelizmente, 80% do escoamento da produção e para transporte público, infelizmente, é feito por rodovias, são um transporte mais caro, um transporte muito lento e a segurança também é pouca. O Brasil, por ser um país continental, deveria explorar mais a sua costa, né? Vocês notam que está vazio hoje, porque hoje é terça-feira. Dia de quarta-feira, se vocês derem uma olhada, se vocês chegarem aqui, observarem o mar, você vai ver uma quantidade bem maior de navios de carga. Mesmo assim, apesar disso, o Brasil tem uma costa dessa, na atualidade que está se implantando um porto aqui no Brasil, que está se construindo navios aqui no Brasil. Que a maioria desses navios aí não é construído aqui no Brasil. São de fora que entram e saem, fazem, ou seja, a exportação e importação de produtos. Aqui é um porto. Está se construindo, estou lhe respondendo agora, está se construindo aí agora, aqui embaixo, um porto mais sofisticado, onde aqueles navios lá podem parar aqui próximo ao porto. Eles estão nessa distância aí por causa da profundidade. Nós não temos profundidade aqui para esses navios ancorarem, porque são navios de cargas. Então, portanto, são navios que têm um casco muito fundo. Aqueles contêineres que quando vocês passam na BR, que agora estão utilizando aquele espaço lá para botar os contêineres, a maioria, alguns navios cabem uma grande quantidade daqueles contêineres, certo? Então eles chegam aqui no porto, descarregam aqui no porto aqueles contêineres, ou se eles estiverem importando, ou seja, trazendo produtos, ele vai chegar aqui, descarregar e as carretas vão levar para o seu destino. Se ele estiver exportando, saindo, eles vão pegar os contêineres que já estão aqui na Codeba, né? É o Porto das Docas, vão ser carregados e vão para o seu destino. Esse é um tipo de transporte marítimo. Nós falamos que a hidrovia é utilizada pelo transporte marítimo, que é pelo mar, que são esses cargueiros que vocês estão vendo aí, e o transporte fluvial. A hidrovia é dividida também em transporte fluvial, que é o transporte pelos rios. Né? Nós vamos observar isso mais no norte do país, na Amazônia, por causa da grande quantidade de rios existentes no Amazonas. Nós temos o primeiro aeroporto de Salvador, que foi aqui na Península Itapajipana, aqui embaixo, na Ribeira. Por quê? Como nós falamos, os transportes aqui eram muito limitados, então não tinha essa expansão de Salvador para as áreas interioranas. Era mais o comércio e a concentração de pessoas era mais ou nos litorais, né? Ou era somente nos litorais, melhor dizendo. Essa península Itapajipana sempre foi usada como era era a menina dos olhos de ouro dos poderosos, dos barões, do café e tudo mais. Então, tanto sim que nós vamos passar agora pela suburbana, né? Então, essa área da suburbana era a área que servia de turismo, de descanso desses barões. Esses barões vinham e ocupavam as casas em toda a península, ou melhor dizendo, em toda a suburbana, o subúrbio ferroviário de Salvador. Aqui era o centro, a capital, e né, em toda essa extensão aí era praticamente utilizada para o descanso, para o lazer desses barões. Né? Então, por que o aeroporto era fixado na Ribeira? Por causa da proximidade da casa desses barões. Né? Então, o primeiro aeroporto de Salvador era no fim de linha, ali no final de linha da Ribeira. Como naquela época não tinha os Boeings da vida, os grandes aviões, as grandes aeronaves, era um teco-teco, avião que dava para no máximo 5 pessoas, então eles
Era tipo um jatinho, mas era bem mais aquém do que um jatinho. Era uma Certo? pista de aeroporto com pequenos postes, né? Pequeno porte. Eram aviões de pequeno porte. Aí dava para concentrar ali naquela localidade. Hoje, o governo atual tem concebido, construído a FIOL. Alguém sabe o que é FIOL? Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Qual o objetivo? É escoar a produção do interior do estado, né, para fora, para os portos, né, de Salvador e outros portos também em outras áreas do país inteiro. Não só através da FIOL, como outras ferrovias que estão sendo revitalizadas. Além disso, há uma tentativa latino-americana de conectar, né, exatamente o oceano, né, Pacífico, lá da costa chilena, até o Oceano Atlântico com a costa brasileira. A interligação ferroviária, né? Você tem o transporte marítimo, que vai trazer a carga até o porto, e do porto passa por ferrovia e depois chega no outro porto para escoar para outros lugares. Imagine essa interligação de dois oceanos para escoamento de produção, né? Toda a América Latina. Hoje, a única possibilidade dessa interligação bioceânica acontece apenas no Canal do Panamá. E quem é que controla o Canal do Panamá? Qual é o país que controla o Canal do Panamá? Alguém sabe? Quem controla é os Estados Unidos da América. Então talvez tenha sido por isso que alguns países, né, da Latinoamérica tenha se colocado nessa concepção de uma integração dos dois oceanos na porção mais ao sul do Canal do Panamá, né? No caso, a FIOL está dentro desses planos de integração e de escoamento de produção. E, conforme eu tinha falado do Somário, eu queria aproveitar lá o momento que nós estamos aqui mesmo para falar de uma situação que todos os meios de transporte acabam tendo que vencer determinadas barreiras naturais. Nesse caso, o que a gente acabou de pegar agora, esse transporte vertical, que é o elevador Lacerda, ele nem sempre foi essa imagem como era, é mais antigo, né, do que a concepção do elevador, mas esse prédio é mais novo do que o anterior, certo? Então, o elevador Lacerda, ele está em cima, né, está em cima, na verdade, lá embaixo, ele foi construído, concebido, para ligar a cidade baixa à cidade alta. Alguém saberia dizer por que a cidade alta e a cidade baixa? Porque uma está embaixo, outra está em cima. Além disso, porque essa ideia de que Porque uma cidade tem alta... alagamento e outra não. O quê? Uma tem alagamento, a que está embaixo tem alagamento, a que está em cima não. Tá, tudo bem. Geralmente assim, quem está no baixo acaba pegando a rebordosa. Mas assim, a cidade alta, do ponto de vista histórico, isso você bem resumido aqui, do ponto de vista histórico, social e econômico, era o lugar onde se concentrava, né, a burguesia da época, os donos, né, do capital, né, dono do café, que era a economia vigente. Pegava daqui, ó, aqui era a cidade que nós conhecíamos naquela época. Era o centro da cidade, né, que se estendeu para o Corredor da Vitória, mais acima, e isso serviu para ligar. E qual era a ligação que era feita? Geralmente com algumas ladeiras feitas no lombo de jegue, né, que carregavam coisas, e muitas das vezes afrodescendentes carregavam dejetos, cocô, urina, descia a ladeira, a pirambeira, para jogar no mar e desfazer das coisas da casa dos grandes, entendeu? E para subir também, subia no lombo desses animais ou até mesmo no lombo, nas costas, no lombo não, nas costas, me perdoe, dos afrodescendentes, que foram escravizados e que tem um papel importante, inclusive desde a fundação dessa cidade, certo? Então, como é que surge então essa ideia de cidade alta e cidade baixa? Do ponto de vista econômico, histórico e social, vocês já compreendem. Mas do ponto de vista geológico, geomorfológico, geográfico, é algo que precisa ser dito, né? Nós estamos aqui, nessa área aqui, por exemplo, é a área onde está a parte